Olá, meu nome é Vitor, sou engenheiro de aplicação na Axite e neste vídeo eu vou mostrar como controlar os seus instrumentos utilizando o MATLAB. Controlar os instrumentos utilizando uma linguagem de programação traz uma série de vantagens, pois, além de automatizar a configuração do instrumento, você conta com todas as ferramentas de análise dessa linguagem de programação. No exemplo deste vídeo, estou usando a unidade de alimentação e medição B2912A para fazer uma varredura de tensão sobre um diodo e caracterizar a curva de corrente por tensão. Uma unidade de alimentação e medição é um equipamento qualificado e preciso para a caracterização de componentes. Por exemplo, as folhas de dados dos componentes são levantadas utilizando equipamentos como este. O instrumento está configurado para fazer a mesma coisa que eu fiz na programação. Então ele vai fazer uma varredura de 0 a 2 volts e plotar o gráfico de corrente por tensão. Ele terminou a varredura e plotou o gráfico aqui. E agora eu vou mostrar a mesma coisa no software. Para começar então, seu instrumento precisa estar conectado ao computador. Eu já havia feito um vídeo sobre conectividade, mas eu vou resumir aqui rapidamente o que você precisa fazer para conectar o seu instrumento ao computador. A primeira coisa é baixar o IO Library Suite, que é um conjunto de ferramentas para você fazer essa conexão do seu instrumento. A segunda ferramenta é o Command Expert. Ele tem a biblioteca de comandos para o seu instrumento e inclui as explicações e permite também que você faça sequências simples para você exportar para o MATLAB e para o Python, por exemplo. Junto com o IO Library Suite, você tem o Connection Expert, que é a ferramenta que aí você efetivamente faz a conexão do seu instrumento. Ele já detectou aqui diretamente o SMU que eu estou usando, né, a unidade de alimentação e medição, mas porque eu estou fazendo a conexão direta via LAN no computador. Se ele não for encontrado automaticamente, você vai entrar com o endereço aqui, escolhe qual que é o protocolo que você quer usar. Eu vou deixar o que está padrão, VXI11. Então você testa aqui o endereço. Uma vez que ele foi verificado, ele cria uma instância no Windows do seu instrumento. Então eu tenho aqui dois códigos básicos. Um é o mais simples, então ele tem a etapa de conexão, a etapa de limpeza aqui, e essa etapa de limpeza é importante para você conseguir rodar outros códigos e rodar e controlar via outro software o seu instrumento sem ter conflitos. Então, depois que você rodou aqui o seu código, é obrigatório que você feche o objeto do instrumento. E aqui no meio tem um exemplo de identificação, um exemplo de ligar a saída e também verificar um status. A partir daqui você consegue ter uma base, né, para você fazer um código, uma automação maior. E o segundo exemplo, então, é uma varredura de tensão para traçar curva IV de um LED. Nesse exemplo aqui, além de enviar e receber os comandos, tem toda a configuração, como que você consegue colocar as variáveis aqui junto com os comandos, tá? E vai ajudá-los de maneira geral a iniciar, né, a sua programação, mesmo que não seja para o mesmo instrumento que você está usando, tá bom? Eu vou rodar aqui só para vocês verem como é que fica o código. E aqui está o plot, então, da tensão pela corrente do diodo. E agora vamos ao Command Expert. Por que o Command Expert é uma ferramenta fundamental para você fazer esse controle dos instrumentos? Ele contém a biblioteca de comandos. Então aqui ele já reconhece, né? Chama de Command Set, a biblioteca de comandos. Vai criar um instrumento aqui. Então, uma vez criado o seu instrumento, você tem a biblioteca com todos os comandos e eles são organizados de maneira de lista, né? Então, por exemplo, se eu quero os comandos sobre fornecimento, eu venho aqui no Source e aí ele já vai dar as opções de fornecimento, né? Então, todas as configurações aqui para corrente. Aqui no Sense são as configurações
para medida, tá? E além disso, eu consigo pesquisar os comandos, né? Então, ele vai não só dar o que está escrito no comando, né? Mas também se na descrição desse comando você tem a palavra que você está buscando. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, só para configurar se você vai ter uma medida 4 fios ou não, que é esse Sense Remote. Uma vez que você adiciona, você consegue rodar uma sequência, né? Então, colocar mais de um comando aqui, como a gente está fazendo aqui no MATLAB, né? E aí você consegue testar os comandos antes de você colocar no seu código. E por que que isso é importante? Conforme você vai crescendo a sua automação, você vai colocando outras coisas que não são só uma sequência de comandos, né? Você tem checagem de valores com o if, você tem várias outras coisas, e aí você ficar testando os comandos ali dentro do código pode ser um problema, né? Então, essa ferramenta permite que você rode tudo em sequência ou você rode somente um comando com esse botão aqui. E aí, uma vez que você montou a sua sequência aqui, rodou, viu que está tudo certo, e aí você já quer ter os comandos no formato do MATLAB ou do Python ou da programação que você está usando, você pode vir aqui no File, Export, e aí aqui temos o exemplo para o MATLAB, tá? Então ele já dá a etapa de conexão, os comandos e a parte de limpeza. Você pode só copiar isso aqui para você começar o seu programa, e uma vez que você já tenha o seu código feito com toda a parte de conexão e desconexão e você queira só o comando, então você consegue vir aqui e copiar o comando para colocar lá no MATLAB. Então o fluxo para você fazer a programação do seu instrumento é primeiro conectar ele utilizando o Connection Expert, depois no Command Expert gerar uma sequência básica e exportar para a programação que você tem interesse, né? Aqui ele já dá o formato específico para programação. Depois disso, uma vez que você já tenha a sequência, você testou e está funcionando aqui no código, para você implementar, você volta aqui no Command Expert e testa o comando especificamente ou a sequência de comandos. Você pode alterar a posição de um comando para você não ter que ficar toda hora mexendo no seu código para fazer alterações simples dos comandos. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Para mais vídeos das soluções KeySight, se inscreva no canal. A KeySight agradece e tenha boas medições.